Muito bem, deixa eu ver se está tudo ok. Microfone funcionando, apresentação. Beleza, pessoal, vamos começar. Meu nome é Hugo Leonardo, eu sou físico médico pela Associação Brasileira de Física Médica e supervisor de radioproteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Está aí embaixo meu e-mail, radioterapiahugo@gmail.com, para qualquer dúvidas a respeito dessa aula ou qualquer outro assunto que vocês queiram discutir a respeito de radiação. A ideia dessa aula, né, é falar um pouquinho sobre efeitos fotoelétricos na medicina. Eu acredito que vocês já tiveram uma parte inicial sobre interação da radiação com a matéria. Então, a ideia aqui é realmente ver alguma aplicabilidade disso no nosso dia a dia, né? Efeito fotoelétrico, efeito Compton, eu vou fazer uma aula sobre efeito Compton mais para frente e vou disponibilizar para vocês também. Então a ideia aqui é ter um certo grau de aprofundamento aqui nos efeitos fotoelétricos, né, numa aplicação. Obviamente essa aplicabilidade do efeito fotoelétrico não é só na medicina, em várias áreas, né? Então a ideia é realmente dar uma pincelada nisso aqui para vocês verem como é bacana, às vezes, pegar alguma coisa que a gente vê na faculdade, tudo, somente a parte teórica, né? E ver que isso realmente é usado no dia a dia, né? Então vamos lá, vamos começar. Isso aqui é só uma pincelada em alguns conceitos que vocês viram aí para trás sobre interação de radiação com a matéria. Então vamos lá. Fótons podem interagir de várias maneiras com os átomos de um meio material atenuador. Aqui nós vamos focar no efeito fotoelétrico, nós vamos falar de fótons, né? Basicamente de fótons interagindo com a matéria. Vocês sabem que todos os tipos de partículas podem interagir, nêutrons, partículas alfas, betas. Efeito fotoelétrico, como o nome diz, né? É um efeito do fóton encontrando um elétron, né? Então, o que acontece? A probabilidade de cada interação depende da energia do fóton e do número atômico do meio. Isso é o básico, tá? Não é qualquer fóton que vai conseguir realizar efeito fotoelétrico, né? Então, você tem que ter uma determinada energia para conseguir fazer isso. Vocês viram aí em algumas aulas passadas. E vai depender também essa probabilidade do fóton interagir fotoeletricamente vai depender do número atômico do meio. Não é qualquer material que você vai conseguir ter um efeito fotoelétrico mensurável. Muito bem, as interações de fótons podem ocorrer com elétrons fortemente ligados. Vocês sabem que o átomo possui um núcleo e os elétrons estão ali numa nuvem em camadas em volta desse núcleo, né? Então existe uma atração eletrônica entre o núcleo, que é positivo, e os elétrons, que são negativos, né? E os elétrons, eles possuem uma energia de ligação, né? Uma força que os mantém ali em volta do núcleo, né? Tem elétrons que estão muito fortemente ligados e tem elétrons que estão fracamente ligados, né, que estão quase que livres, né, na periferia do núcleo. Os fótons também, em vez de interagir ali com o fóton que chega na matéria, ele pode passar ali por essas nuvens de elétron e interagir com o núcleo também, né? Aí ocorre a produção de pares. Vocês viram isso também, o fóton tem que ter uma energia mínima para conseguir isso aí, tá? Não é qualquer fóton. Mas acontece uma coisa assim meio fantasmagórica, né? Porque um fóton, o fóton em si já é uma entidade assim, se você parar para pensar, meio diferente, né? Porque às vezes a gente escuta determinadas características dos fótons e passa meio batido. Então eles falam o seguinte, ó, o fóton não tem carga. Beleza, não tem carga, ele não é positivo nem negativo. Mas ele também não tem massa. Beleza? Beleza, não tem massa. Ué, mas como assim não tem massa? Imagina, eu não estou falando que o fóton ele tem uma massa muito pequena, 0,0000.
Não, ele não tem massa. Foi provado matematicamente, fisicamente, que ele não tem massa. Então é muito fantasmagórico você imaginar uma entidade que existe e que ela não tem massa. É muito estranho, né? Então isso do ponto de vista quântico é bem diferente, né? Uma entidade existir e não tem massa. Então tem gente que considera um fóton, né, à medida que ele vai se deslocando, como simplesmente uma deformação no espaço e no tempo que vai caminhando, né? Só que ele interage fisicamente com a matéria. No caso aí das interações com o núcleo, olha para você ver, o fóton, que não tem carga nem massa, interage com o núcleo e de repente aparecem duas entidades. Um elétron e um positron, que é um elétron positivo, né? Então é para você ver, uma entidade que não tinha carga nem massa, de repente aparece duas entidades com carga, o elétron negativo e o positron positivo e com massa. É muito estranho, né? Assim, essa parte quântica das interações, existe uma matemática muito pesada, uma física muito pesada para explicar isso tudo, né? Que não é o objetivo aqui da nossa matéria, entrar nessa matemática mais aprofundada. Quem tiver interesse, né, tem livros. Hoje em dia até na internet você consegue essas informações, né? Até vídeos no YouTube, coisa do tipo explicando isso aí. Obviamente você tem que ter uma base assim para entender essa parte mais complexa, né? Mas os fótons também podem interagir lá no último ali do lado com elétrons orbitais, quase livre, efeito Compton, né? O efeito Compton ele acontece nas camadas mais externas do átomo, né? São elétrons que estão lá na periferia do átomo e tudo. A gente fala que eles estão quase livres. A gente vai explicar isso melhor. E a grande vantagem desse efeito Compton interagir com esses elétrons livres, eu vou fazer uma aula sobre efeito Compton. Então, isso vai ficar muito mais nítido para vocês a vantagem desse efeito Compton, né? Nós vamos falar sobre efeito Compton na medicina, mas numa área mais específica, que é a área de tratamento, a radioterapia, né? Como eu falei no início da aula para vocês, eu sou físico médico, né, há 17 anos, e um dos principais efeitos para a gente na área de radioterapia é o efeito Compton, né? Através dele a gente calibra aparelhos e tudo, graças ao efeito Compton. Mas nós vamos ver uma aulinha só sobre isso aí, vai ficar mais claro, é bem bacana. Bem, o que são elétrons fortemente ligados? Né? São elétrons orbitais com energia de ligação da mesma ordem, um pouco maior do que a energia do fóton incidente. Então, o que acontece? Chegou um fóton ali no átomo, né? Foi emitido, chegou ali no átomo. Se esse fóton tiver uma energia muitíssimo baixa, o que vai acontecer é que esse fóton vai ser simplesmente espalhado. Ele não tem energia para ter uma quebra de ligação entre esse elétron e esse núcleo, né? Nos casos do fortemente ligados, para arrancar esses elétrons, né, para ter efeito fotoelétrico, o fóton, obviamente, tem que ter no mínimo, né, um pouquinho a mais do que a energia de ligação ali, né, para exercer o trabalho de retirar esses elétrons, né? E os elétrons livres são aqueles elétrons orbitais cuja energia de ligação é muito menor que a energia do fóton incidente, tá? Então, os elétrons eles estão lá nas camadas mais externas, né? E chega um fóton lá com uma determinada energia. Se a energia desse fóton for muito maior do que a energia de ligação desse elétron, obviamente vai conseguir retirá-lo ali da sua camada e tudo, né? Retirá-lo do átomo. Como gastou só um pouquinho da energia do fóton incidente, a gente chama esse elétron de elétron livre, né? Que estava praticamente solto ali. Bem, na interação, o fóton incidente pode desaparecer completamente, efeito fotoelétrico e produção de pares.
Então, o que acontece? Na produção de pares, a gente viu, né, que o fóton penetra ali na matéria, encontra o núcleo e interage com o núcleo e se transforma em um pósitron e um elétron saindo dali. Se a energia for maior, né, o que acontece? Esse fóton ele vai se transformar em matéria, né, pósitron e elétron, e o excesso de energia vai sair na forma de energia cinética desses elétrons, desse elétron e desse par. Né? No caso do efeito fotoelétrico, o fóton vai entrar ali na matéria, vai encontrar o átomo, vai ir nas camadas mais internas do átomo, né, camada K, L, e o elétron vai enxergar esse fóton e simplesmente vai absorvê-lo completamente, vai engolir esse fóton. Né? Se esse fóton tem uma energia suficiente para quebrar essa ligação com o núcleo, esse elétron vai ser ejetado do átomo, né? Vai ficar um buraquinho, ele vai ficar o que a gente chama de uma vacância, né? O elétron absorveu completamente o fóton. O fóton desapareceu. A energia que o fóton tinha serviu para duas coisas. A primeira é para quebrar, né, o trabalho ali, para quebrar a ligação elétron-núcleo, né? O restante da energia vai ser utilizado como energia cinética desse elétron. Né? Espalhar sem perder energia. Aí já são aqueles fótons bem fraquinhos, eles entram ali na matéria, ele não tem energia suficiente para arrancar elétrons das camadas mais internas, né? Hugo, mas e os elétrons mais externos e tudo? A probabilidade de um fóton interagir com elétrons das camadas mais externas é muito pequena se a energia dele é muito baixa. É uma coisa até contraditória. Os fótons mais fracos, eles tentam arrancar elétrons mais ligados, elétrons das camadas mais internas, né? É até contraditório. Um fóton fraquinho, ele poderia fazer, vou arrancar o elétron aqui da camada mais externa, que ele está praticamente livre. Não, é provado probabilisticamente, com quântica e tudo, que esse fóton mais fraquinho, ele é meio burrinho, né? Ele vai tentar entrar lá dentro e arrancar elétrons das camadas mais internas, elétrons mais ligados. Então, o que acontece? Ele encontra o elétron olha, opa, você não tem energia suficiente para me retirar aqui do meu átomo, né? Eu vou te engolir, mas vou te cuspir de volta. Né? O que a gente chama de espalhamento coerente. O fóton vem, é absorvido pelo elétron, e o elétron joga aí para fora. O átomo fica do mesmo jeito. O que acontece é simplesmente uma mudança de direção desse fóton incidente. Né? É o que a gente chama de espalhamento coerente ou relay. Por último, aí, o fóton pode espalhar com perda de energia. Aí já é o efeito Compton. Né? São fótons mais fortes, né? São fótons mais energéticos. O fóton chega ali no átomo, e ao contrário do efeito fotoelétrico, para você ver, esse fóton tem muito mais energia. Né? Em vez dele ir lá para dentro do átomo e arrancar os elétrons mais fortemente ligados, ele tem muita energia, ele arranca os elétrons mais fraquinhos ali da periferia, né? Elétrons quase livres. Então o que acontece? Arranca o elétron, dá uma energia, arranca ele ali facinho, e o restante da energia é espalhada em outra direção. Pode ocorrer outro efeito Compton, e à medida que vai diminuindo a energia do fóton com interações com outros átomos, pode até ocorrer efeito fotoelétrico no final das contas aí. Mas o efeito Compton vem um fóton muito forte e encontra elétrons fracamente ligados, libera esse elétron ali, fica uma vacânciazinha, e esse fóton é espalhado. Então tá aí, ó, o coerente aí, ó, fóton incidente excita o elétron periférico aí, aumenta níveis de energia do átomo, mas não o ioniza, né? Você sabe que ionizar, radiação ionizante é aquela capaz de arrancar elétrons, né? Esse elétron em radioproteção, o que acontece? É ele que vai depositar a tão falada dose.
né? Tem vários tipos de dose: dose efetiva, dose absorvida, dose equivalente, dose de corpo inteiro. Tem um monte de tipo de definição de doses. Mas o que a gente tem que entender é que dose absorvida, né, é uma deposição de energia numa quantidade de matéria. Então, quem deposita a energia na matéria, boa parte do que a gente chama de dose, né, que é depositada por esses elétrons, esse elétron que escapole do átomo, imagina o seguinte: você jogou um feixe cheio de fótons, de raio-x, por exemplo, que tem uma energia capaz de arrancar esses elétrons. Ocorreu o arrancamento do elétron. Esses elétrons, eles têm energia agora. Então eles vão começar a danificar as células ali em volta. O que é danificar? É cortar a molécula de DNA, vai gastar um pouquinho de energia. Ele vai bater em algumas moléculas de água que estão dentro da célula, vai quebrar a molécula de água no meio, né? Vai ficar vão virar dois íons, né? Oxidrila e hidroxila, que a gente chama de radicais livres, né? Isso dentro da célula são venenos, isso danifica a célula, né? Então, esse elétron ele provoca um dano dentro da célula, ele quebra macromoléculas, ele danifica membranas. Ou seja, se depositou energia ali de tal forma que houve uma modificação celular e tudo, a deposição de energia já é caracterizada como dose, né? Depositou na matéria ali uma energia, então dose absorvida. Bem, mas nós estamos falando aqui do espalhamento coerente, é só uma. Vem o fotinho lá na figurinha, vem o fóton, encontra o elétron, opa, você não tem energia aí para me retirar aqui do átomo. Vou te engolir e vou te jogar para fora. Sai aí com outra angulação, né? Isso aí normalmente acontece lá na terceira bolinha ali, ó. Esta interação é mais provável em materiais de alto Z, né, e para fótons de baixa energia. Fótons que não têm energia suficiente para arrancar elétrons. E de vermelhinho aí do lado, ó, grande influência no diagnóstico, radiação espalhada. No diagnóstico, nós temos o que é o diagnóstico? Eu vou tirar uma radiografia de um paciente, do tórax do paciente. Quero ver o tecido molinho ali, o pulmão e tudo, e os ossinhos ali branquinho. Quando nós vamos ver isso aqui mais para frente, em outros slides, mas só adiantando um pouquinho, quando o raio-x passa pelo corpo do paciente, né, quando encontra o corpo do paciente, está penetrando ali dentro, o que você espera? Que a parte óssea absorva os fótons e a parte mole, né, músculo, gordura, pulmão, boa parte desse raio-x passe direto. A parte óssea, quando encontrar um filme que está atrás desse paciente, como o osso absorveu os fótons, esses fótons não vão interagir com o filme ali, radiográfico, né? Vai ficar branquinho, não vai queimar. É mais complexo do que isso, tá? Tem outras miúcias aí. Mas basicamente é isso. Aonde absorveu não vai encontrar o filme e vai ficar branquinho. Aonde passou direto, né, que é tecido mole, pulmão, queima e fica pretinho. Então você tem contraste entre parte óssea e parte mole. Só que é o seguinte, se esse feixe, quando você tira uma radiografia, o feixe que sai do equipamento radiológico, o feixe de radiação, ele não é monoenergético. Ele possui um espectro de energia. Então tem fótons mais energéticos e tem fótons muito fraquinhos. Esses fótons muito fraquinhos, eles só servem para uma coisa: ter espalhamento coerente. Ou seja, mudar de direção, em vez de ser absorvido ou bater na parte que não deve ali do fio, acaba incidindo em cima, às vezes, por exemplo, aonde que você queria ver osso, aonde que não queria que a radiação batesse com muita intensidade. Então esse fóton coerente, né, ele desvia e bate ali no chassi, né, que é onde tem um filme radiográfico, num local que não devia. Então você perde nitidez da imagem por causa da radiação espalhada. Tem como resolver isso? Tem mecanismos da gente diminuir isso. Tem grades antidifusoras que a gente coloca depois do corpo do paciente, que ela tem a divergência do feixe de radiação. Então qualquer radiação espalhada
passa ali na grade e bate e é retirada do feixe, né, que incide no filme. Então tem jeito de diminuir essa influência no diagnóstico. Mas, enfim, essa influência aí não é uma boa no diagnóstico, atrapalha. Muito bem. Efeito fotoelétrico, né? Eu dei uma pincelada em algumas coisinhas aí, só para a gente pegar o fio da meada e continuar aqui. Mas muito bem. Famoso efeito fotoelétrico, né? O fóton incidente interage com elétrons fortemente ligados. O que é elétron fortemente ligado mesmo? É aquele elétron que está lá na camada mais interna, né? Tá mais perto do núcleo, né? Então ele tem uma interação eletrônica com o núcleo de atração muito maior. Muito bem, esse elétron chegou à primeira figurinha. Ó. Vem o fóton, encontrou o elétron da camada K, camada mais interna. O elétron percebeu que esse fóton tem uma energia um pouquinho maior do que a energia de ligação. O que esse elétron faz? Engole esse fóton, né, absorve, se solta do átomo, né, gastou uma parte da energia que ele absorveu para se soltar do átomo, soltou, ionizou. O restante da energia do fóton é usada para dar energia cinética para esse elétron, né? A energia do fóton é usada para suplantar a energia de ligação do elétron e para lhe dar energia cinética, né? Matematicamente, né, a energia do fóton que incidiu é a energia de ligação, mas a energia cinética desse elétron. Uma matemática simplesinha aí, né? O processo é mais frequente com elétrons mais internos, elétrons da camada K, L, né? Hugo, por que é na camada mais interna? Existem equações matemáticas de quântica. Você consegue provar isso usando equações assim até muito complexas, hamiltoniano do fóton com elétron, fórmulas de Klein-Shima. Você consegue provar matematicamente que um fóton com uma determinada energia ele tem maior probabilidade de interagir com esse elétron da camada mais interna e ocorrer efeito fotoelétrico, né? Como o elétron é ejetado, cria-se uma vaga na órbita atômica, né? Ocorreu uma vacância, tem um buraquinho ali que não tinha elétron mais, que não tem elétron mais, né? A gente diz que o átomo está excitado, né? Ele não está no seu nível energético mais baixo, ele não está. Existe um desequilíbrio aí entre cargas negativas na eletrosfera e o núcleo, né? Que está com tá com uma carga positiva a mais aí. Então tem que equilibrar essa coisa toda, né? O que acontece? Elétrons das camadas mais externas, né? Elétrons em volta ali do buraquinho, eles começam a pular ali para dentro, né? Para preencher. E nesse mudar de camada, né? O elétron está, como se diz, está menos ligado na camada mais externa, mas ele tem uma energia maior. Quando esse elétron pula para uma camada mais interna, esse excesso de energia o que? Energia cinética, é transformada em raio-x. Né? Eles vão pulando para camadas mais internas e esse excesso de energia é transformado em raio-x. Raio-x característico, né? Olha a última frase aqui do lado. Ó. O fóton característico emitido pode ser localmente absorvido e emitir elétrons Auger. O que é elétrons Auger? São elétrons que foram emitidos por esse raio-x característico, né? Não é o raio-x que chegou, que eu emiti do meu equipamento, não, tá? É raio-x que apareceu da mudança de camada dos elétrons, né? Eles foram pulando para a camada mais interna e esse excesso de energia vai saindo ali do átomo, né? E esse raio-x, né, característico, por que característico? É porque cada átomo possui níveis energéticos dos elétrons ali em volta, característicos daquele material. Então, quando ocorre essa reorganização eletrônica, que fótons saem de forma característica daquele material, se você colocar um detetor ali capaz de medir a energia, você consegue, opa,
esse fóton aqui tem uma energia tal, deixa eu olhar aqui na minha tabelinha aqui, é um fóton característico do chumbo, é um fóton característico do tungstênio. Então você consegue descobrir que material que você está irradiando. Né? Não estou falando só do corpo humano, não. Você coloca um material ali e joga uma radiação que é capaz de excitar o átomo, né? Fazer com que os elétrons saiam ali e ocorra essa reorganização. Na hora que o raio-x característico sai dali de dentro, você mede. Opa! Isso aqui o material aqui é chumbo. Sai um espectro, né? Então, tem um pico de chumbo, tem um pico de tungstênio, isso aqui é um picozinho do material do ouro, né? Medir um raio-x que é característico do ouro. Então você consegue saber por espectroscopia que material é aquele. É bem bacana, né? Tem grupos de pesquisas que estudam materiais, eles usam várias técnicas, né? Essa é uma delas. Probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico, né? Coeficiente de atenuação de massa, né? Olha lá, o coeficiente de atenuação de massa, ele é proporcional ao número atômico ao cubo e inversamente proporcional à energia ao cubo. Traduzindo isso aí, né? Quanto maior o número atômico do meio, maior a chance do efeito fotoelétrico ocorrer. Então, materiais de alto Z, se você emitir um fóton ali no seu equipamento e interagir com materiais de alto Z, maior chance de ocorrer efeito fotoelétrico ali, dependendo da energia, né, que você está jogando o fóton. E quanto menor a energia do fóton incidente, maior a chance dele ocorrer também, né, inversamente proporcional. Lembrem do seguinte, você falou que o fóton tem que ter uma energia capaz de arrancar elétrons da camada mais interna. O que é isso aqui de menor energia do fóton incidente? Quanto menor a energia, maior a probabilidade dele ir lá na camada mais interna, né, camada K, e tentar arrancar aquele elétron. Obviamente, né, como a gente viu, esse efeito fotoelétrico, esse fóton, precisa, no mínimo, ter a energia de ligação, né? Na realidade, um pouquinho a mais. Quando tem a mesma ali, acaba que esse elétron não é arrancado. Tem um pouquinho a mais, né? Porque arranca e o elétron sai com energia cinética ali, né? Para sair realmente ali do átomo, né? Maior para energias de kVp baixa. O que é kVp? Quilovoltagem pico. Né? Isso a gente usa na radiografia médica, né? O equipamento a gente coloca uma quilovoltagem entre o anodo e o cátodo ali dentro do tubo, né? Para que ocorra emissão de fótons, né? Então ocorre para kVp baixas. O que é kVp baixa? 30 kV, 50 kV, 100 kV, 120 kV. Hugo, mas isso aí é baixo? Para a área médica é baixa, tá? Para a área médica é baixa. O que é alta energia, né? Alta diferença? Está escrito energia aí, mas está falando de quilovoltagem, né? Voltagem e energia tem uma relação, né? Esse fóton vai sair com um valor de kV, né? Quando ele é emitido por uma diferença de potencial de kV. Mas na área médica, o que são altas energias, né? Altas diferenças de potenciais? São da ordem de MV, megavoltagem, né? Só para você fazer uma associação, a tomadinha que está dentro da sala de vocês aí tem uma diferença de potencial, né? Normalmente, ou está 127 volts, não é quilovolts, 127 volts, ou 220, né, que é o mais comum. Tem 380, tem várias outras. Mas está na ordem aí de, vamos colocar 127 volts. Se você colocar o seu dedinho ali, você vai tomar um belo de um choque, né? A alta tensão na rua, aqueles cabos mais altos do poste, né, antes de chegar no transformador, porque é o transformador que transforma o kV alto lá, que vem da companhia elétrica, no kV da sua residência, né, no 127. Mas lá na alta tensão, lá na rua, está cerca de 10 kV, 10 mil volts.
né? Já é um chocão, né? Se você colocar a mão ali no cabo ali e colocar o pezinho no chão ali, vai tomar um belo de um choque, né? 10.000 volts lá no poste. No raio-x diagnóstico, a gente usa 50 kV, né, 5 vezes maior do que a alta tensão ali da rua, 100 kV. Ah, você chama isso de baixo? Para parte médica é baixo. Ué, e o que é o alto? É na radioterapia, 10 milhões de volts, 25 milhões de volts, e aí vai, né? Já entra na casa do MV. E assim, então eu vou tomar um chocão lá no aparelho? Vai, né? Mas não um choque lá dentro do equipamento de 10 milhões de volts, não existe uma diferença de potencial de 10 milhões de volts. Tá? Quem estudou essa parte de elétrica, né, sabe que se você colocar uma diferença de potencial entre o anodo e o cátodo, fomentando essa diferença de potencial, é o que acontece nas nuvens, né? Você vai aumentando a diferença de potencial, acontece uma quebra de rigidez dielétrica ali do ar, ou do vácuo, né? Assim, resumindo, elétrons vão do cátodo para o anodo, sem você liberá-los. Quebrou a resistência dielétrica. É o que acontece na nuvem, né? O raio é porque teve uma diferença de potencial muito alta entre a nuvem e o chão, quebrou a resistência dielétrica, vai tentar igualar, né? Vai vir o raio ali, um monte de elétrons para igualar. No caso da radioterapia, não tem uma diferença de potencial de 10 milhões de volts. Os elétrons lá são acelerados por ressonância. Né? Eu vou fazer uma aula sobre equipamentos de radioterapia, né? Aceleradores lineares. Felizmente eu tenho um conhecimento muito grande desses aparelhos, dou manutenção há muitos anos, né? Então é uma parte bem bacana. Aceleradores tem a parte quântica, tem a parte médica, tem a parte eletrônica, tem hidráulica, tem mecânica, né? Então empresas que fornecem aceleradores, eles têm profissionais físicos, engenheiros de todas as áreas, né? Mas os elétrons no acelerador são acelerados por ressonância, tá? O que é esse 10 MV então? Não é diferente de potencial, não. O aparelho emite um raio-x que, se tivesse uma diferença de potencial de 10 milhões de volts, seria um raio-x idêntico. Entendeu? Então, assim, raio-x saiu. Esse raio-x aqui é igualzinho se existisse uma diferença de 10 milhões de volts aqui dentro. Mas enfim, vamos continuar, né? Porque senão a gente vai filosofando a respeito de radioterapia aqui e não para. Mas é maior quando a energia do fóton está próxima, um pouquinho maior da energia de ligação do elétron, né? Probabilidade de efeito fotoelétrico. É ótimo para o raio-x diagnóstico. Usa-se DDP. O que é DDP? Diferença de potencial baixo. O radiodiagnóstico ali está entre 30 kVp e 130 kVp. Às vezes a gente usa 25, às vezes usa 150, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Os fótons saem com energia média baixa. Entre 10 e 50 keV. Energia média é aquilo que eu falei para vocês. Os fótons eles saem com um espectro de energia, né, do equipamento. A energia média, né, a modal, a que mais aparece ali naquele feixe, né, polienergético, é mais ou menos 1/3 do KVP que você está usando no equipamento. Ou seja, coloquei uma diferença de potencial de 30 kV. Os elétrons vão sair, em média, com 10 kV. Coloquei 140, vai sair perto de 50, né? Mais ou menos 1/3 de kV, né? Qual que é a vantagem disso no diagnóstico? Obtém-se alto contraste entre osso, né, que é alto Z, e o tecido mole, que é baixo Z. Né? Olha lá o coeficiente de atenuação de massa. Né? O que é o coeficiente? O que é aquele rosinho ali embaixo? É a densidade do material. Né? A gente dividiu ali
pela densidade, né, coeficiente de atenuação de massa, exatamente para tirar essa dependência da densidade do material, né? Mas ainda fica dependente do número atômico e da energia. Então, quanto maior o Z, maior a chance de ocorrer efeito fotoelétrico. Quanto menor o Z, menor a chance. Osso tem alto Z, tecido mole tem baixo. Beleza, consigo contraste aí, né? É também ótimo para contrastes e PAC. O que é isso? Nós usamos esses fótons para ter contraste entre osso e tecido mole. Então o tecido mole não aparece muito bem ali, né? Porque a probabilidade de efeito fotoelétrico ali é baixa. A probabilidade do tecido mole absorver a radiação é baixa. Só que às vezes eu quero ver, por exemplo, o esôfago do paciente, que é tecido mole, não é osso. Eu quero ver se tem um tumor ali dentro que está impedindo esse paciente de alimentar, de engolir. O que a gente faz? Pede ele para beber um líquido que a gente vai ver aqui para frente, né? O sulfato de bário. O sulfato de bário tem um Z alto. Então o que acontece? Quando estiver descendo pelo esôfago do paciente, eu faço a radiografia. Se esse material não estiver descendo, é que tem alguma coisa ali impedindo, né? Esse material tem alto Z, então ele absorve. Então ele vai aparecer branquinho ali na radiografia. Nós vamos ver um exemplo aqui mais para frente. Muito bem, esse gráfico aí foi tirado do site do NIST, tá? Probabilidade de efeito fotoelétrico, né? De ocorrência de efeito fotoelétrico, né? Coeficiente de atenuação de massa fotoelétrico é inversamente proporcional à energia ao cubo. Olha, dá uma olhadinha aqui no gráfico aí do lado, olha aí. Lá embaixo, no eixo X, tá as energias, né? Vai indo lá de 1 kV até 100 MeVs. E no eixo Y tá a probabilidade, né? O coeficiente de atenuação mássico aí, né? De atenuação e de absorção. Muito bem, você vê que é o que a gente chama de bar, né? Centímetros quadrados por grama, né? A probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico. Você vê o seguinte, de que material que é isso? Lá em cima, bone cortical. É o osso, né? Que é a parte dura do osso. Não é o osso inteiro, né? A parte cortical, a parte mais durinha ali, porque o osso tem tutano, tem um monte de coisa, né? Então pegaram um determinado material ali, a parte cortical, que é a parte da superfície, normalmente do fêmur e tudo, né? E fizeram um experimento aí de absorção, né? Então você vê o seguinte, à medida que a energia vai aumentando, olha o que vai acontecendo com a probabilidade, ela vai diminuindo, né? Olha lá no cantinho, lá em cima, há 2 picos. O que são esses picos? São os fótons característicos desse material, né? Lá em cima, lá, ICRU 44. O que é o ICRU? É o International Commission Radiology Unit, né? É uma organização que o ICRU 44, tem o ICRU 50, tem vários, né? 60, 72. O 44 é um ICRU, um ICRU, né? Que especifica a composição química de uma quantidade enorme de materiais, principalmente do corpo humano. Como assim? Eu quero fabricar lá no meu laboratório osso. Você vai lá no ICRU, ele mostra lá para você, o osso compacto, ele tem tantos por cento de cálcio, tantos por cento de fósforo, tantos por cento de carbono, tantos por cento de hidrogênio, de oxigênio. Se você misturar isso tudo, você vai ter um osso, né? Um osso fabricado. Claro que não vai ter veias nem nada, né? Mas a composição química daquilo dali você vai conseguir fabricar no seu laboratório. E isso é usado assim muito em laboratórios assim para fazer dosimetria. Quero saber qual que é a dose que um paciente vai receber se eu irradiar ele dessa forma. Você não precisa colocar uma pessoa ali servindo de cobaia. Você cria o que a gente chama de Phantom vem de fantasma, né? Phantom antropomórfico, com a forma do homem, né? Resumindo, você cria no seu laboratório gordura, músculo, cérebro, pulmão e constrói um bonequinho ali, com as mesmas composições químicas do corpo humano. E coloca dosímetros dentro dele e irradia, depois mede. Então você não precisa pegar umas cobaias para saber, você pode criar um material aí que é equivalente, né? Esse gráfico aí que de repente ele divide em 2 aí, uma linha
contínua e uma linha pontilhada. Olha aí, tem uma legendazinha ali, né? 1 é o coeficiente de atenuação mássico. Coeficiente de atenuação. Esse mássico é esse rosinho aí dividindo, né? Densidade. E embaixo tem o coeficiente de absorção. Linha contínua, atenuação, linha pontilhada, absorção. Qual que é a diferença? O de atenuação, você está verificando a quantidade, o número de fótons que entra e o número de fótons que sai. O coeficiente de absorção ele está relacionado com a quantidade de energia que entra e a quantidade de energia que sai. Então a quantidade de energia é um pouquinho menor ali à medida que a energia vai aumentando do feixe incidente, tá vendo? Então vamos lá, ó. Diminui continuamente com o aumento da energia. Os picos de descontinuidade, quando a energia do fóton incidente é igual à energia de ligação orbital, tá vendo? Aí começa a ter aqueles picos, né? Característicos, né? Esses picos mostram que fótons com energia menor que a de ligação da camada não podem interagir por fotoelétrico, mas os de energia maior podem. Esses picos podem ser aqueles raios-x característicos. Então você jogou ali, ó, só deu uma excitadinha ali no átomo e ó, puff, deu uma energia um pouquinho maior, né? São os picos, né? A importância do efeito fotoelétrico na área médica aí, ó, a gente viu que era proporcional a Z ao cubo, né? Olha o Z efetivo do osso, 11,6. Olha o Z do tecido mole, 7,4. Quando você divide um pelo outro e eleva ao cubo, né, que é proporcional ao Z ao cubo, dá mais ou menos 4, né? Ou seja, o osso tem cerca de 4 vezes mais probabilidade de absorver fotoeletricamente aquele fóton que incidiu sobre ele, né? Ué, o Z do osso, o osso tem um número atômico, é um Z efetivo, é aquilo que eu falei. Você pega o I cru ali, 44, você vai pegar o osso, ó, tem hidrogênio nessa proporção, carbono nessa outra proporção, fósforo, cálcio, você chega num Z efetivo, um Z estequiométrico, né? Um Z médio, vamos dizer assim, né? E também do tecido mole, né? Gordura. Você não vai ir lá na tabela periódica e vai achar lá gordura, osso, né? Não tem número átomo, a gente consegue um Z efetivo aí, fazendo essa manipulação aí matemática dos elementos que compõem esses materiais. Então ali, ó, portanto, a probabilidade de atenuação do osso é cerca de 4 vezes maior do que do tecido. Ah, o é 4 vezes maior? Não. Por quê? Porque depende da energia, né, do fóton, né? Eu estou olhando só o Z ali, ó. Na interação fotoelétrica, a atenuação seletiva do fótons, né, meio de diferente Z e diferente densidade, é um dos principais motivos pela qual o raio-x de baixa energia é usado em diagnóstico. A diferença entre o número atômico e as densidades dos tecidos proporciona alto contraste, né? Vamos voltar aqui, desculpa, passar. O que isso aqui quer dizer? Que não adianta ter somente diferença de Z efetivo, tem que ter diferença de densidade também. Não confundam densidade com dureza, tá? Vou dar um exemplo. Mercúrio. Mercúrio tem uma alta densidade, não sei de cabeça aqui agora, mas Mercúrio é líquido. O chumbo tem uma densidade muito alta, né? Pesadão ali, né? A massa no volume ali é muito alta, né? E o chumbo é mole, você consegue pegar chumbo assim, dobrar com sua mão a barrinha de chumbo, consegue, qualquer pessoa. Então, assim, não confundam densidade com dureza, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Né? Você pergunta a uma pessoa, por que você vê o osso branquinho numa radiografia e o tecido mole mais escuro? Porque o osso é mais duro. Não é a resposta, tá? Porque o osso é mais denso. É mais ou menos a resposta. Não é só a densidade, tá? Tem a ver com a densidade também, mas depende do Z. Se o Z desse material não for maior que o Z do outro que você está querendo obter contraste,
Não importa a densidade, né? É duas coisas, é densidade e número atômico, porque o número atômico está relacionado com a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico. Então, quando te perguntarem assim, por que numa radiografia eu vejo o osso branquinho e o tecido mole mais escuro? Eu acho que a melhor resposta é o seguinte: é porque nessa faixa de energia existe uma maior probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico no osso do que no tecido mole. Em vez de você falar, é a densidade, é a dureza, o osso possui maior probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico. O fóton chegar ali e ser absorvido. Né? Já inclui a densidade, já inclui o número atômico, já inclui tudo, né? Então, a interação fotoelétrica é mais provável quando a energia dos fótons é próxima da energia de ligação. Só repetindo aquilo que a gente falou, né? Nos tecidos moles, tem muito hidrogênio, carbono, oxigênio, né? A energia da camada K é baixa, tá? A gente viu que o efeito fotoelétrico acontece em energias de ligação mais alta, né? Energia de ligação, a energia do fóton tem que ser baixa, a energia de ligação maior. Em hidrogênio, em carbono, oxigênio que tem no tecido mole, a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico é baixa. Mas olha para você ver a energia de ligação do iodo e do bário. É 35 kV. Então, se eu fizer uma radiografia com mais ou menos 100 kV, os fótons vão sair com 35, 30, 30 e poucos kV, né? Mais ou menos um terço da quilovoltagem, né? Aí, de repente, encontra um átomo de iodo ou bário. O que vai acontecer? Efeito fotoelétrico. E é por isso que a gente usa iodo e bário em radiografias diagnósticas para obter contraste. Aqui que eu falei para vocês, o isófago, né? A gente usa sulfato de bário. Em tomografias computadorizadas, a gente usa contrastes com iodeto, né? O bário é altamente reativo, né? Você não vai engolir bário, mas o sulfato de bário, né? BaSO4, isso é vendido, né? Vem num copinho ali, né? Tipo um iogurte. O paciente engole aquilo ali e a gente consegue ver a radiografia. No caso do iodo, ele é muito usado nas tomografias, né? Com contraste intravenoso, né? Tem até que tomar um cuidado, né? É muito comum acontecer uma coisa assim que eu acho assim, eu não vou falar que é engraçada, né? No mínimo trágica, que é o seguinte: às vezes médicos que vão utilizar contraste em iodo em tomografia, eles fazem uma pergunta que às vezes traz um problema extremamente sério, que é o seguinte: obviamente você tem que perguntar ao paciente, antes de injetar iodo no corpo dele para fazer o contraste, né, para ter contraste na imagem, você pergunta a ele, o médico normalmente pergunta se esse paciente tem alergia a camarão ou frutos do mar. Porque frutos do mar tem muito iodo. Então, se esse paciente tem uma alergia a frutos do mar, é bem provável que essa alergia é a iodo. Então você não vai injetar iodo nele, né? E vai ter um choque anafilático, né? Vai passar mal ali durante o exame, muito mal, né? Pode ter um choque ali, vai ter que chamar socorrista e tudo. Só que o que acontece? Às vezes o médico radiologista pergunta ao paciente se ele tem alergia a camarão. E o que acontece no Brasil? Nossa população é extremamente pobre. Às vezes tem um tomógrafo atendendo as camadas mais miseráveis mesmo da população, né? Meu amigo, esse paciente mal tem dinheiro para comprar pão. Você pergunta a ele se ele tem alergia a camarão. É bem provável que ele fale que não, né? Por quê? Porque ele nunca comeu. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes o paciente, você injeta iodo nele ali para ter contraste e esse camarada passa muito mal. Passa muito mal. Aí, mas eu falei que se você tinha alergia a camarão, eu falei que não. Por quê? Porque nunca comi, ué. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado antes de injetar, principalmente iodo, né? Você tem que realmente
Às vezes pergunta, você já comeu algum fruto do mar para ver se você tem reação ou não? Se o paciente nunca comeu e tudo, assim, produtos que têm iodo, é melhor você, antes de fazer uma tomografia, deixar o pessoal da enfermagem ou um médico socorrista, assim, meio de butuca ali, né? Em cima ali, pertinho ali, porque se aconteceu uma reação ali adversa ali, ele socorre esse paciente, né? Mas isso é só casos aí que a experiência na área médica aí vai ensinando para a gente, né? Muito bem, aqui tem um exemplo duas radiografias, né? Olha lá que gráfico ali, ó, coeficiente de atenuação de massa. É aquele gráfico que eu mostrei que tinha picos, né? Mas isso aí são para três tecidos diferentes. Olha lá, legendas em azul, um laranjadinho, um pretinho. Músculo, pulmão e osso. O que você percebe por esse gráfico? À medida que a energia vai aumentando, está de 10 kV a 1000 kVe, né? 1000 kelectronvolts é um MeV, né? 1 mega electronvolt, né? Vai de 10 a 1000. Então o que acontece? Você percebe o seguinte, que a probabilidade, o eixo Y é a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico. A probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico, né, que é o pretinho ali, ó, é maior do que do músculo e do pulmão. Até quanto? Até 100 kelectronvolts, né? Até 100 kelectronvolts, a probabilidade de ocorrer esse efeito no osso é maior do que no pulmão e no osso. 100 kelectronvolts dá uma diferença de potencial de cerca de 300 kV. É raro a gente usar isso em diagnóstico, né? Só se o paciente for muito obeso, se você quiser uma penetração maior e tudo, né? Mas é muito improvável. Então o que acontece? Se a gente der uma olhadinha aqui na tabela, olha aqui do lado aqui, vamos pegar ali a primeira linha, 10 kelectronvolts. Joguei um feixe de 10 kelectronvolts. Então tem 3 coluninhas aí do lado. A primeira do músculo, depois pulmão, depois osso. Olha para você ver o número do osso. Olha, 28,5. Olha do pulmão, 5. Olha do músculo esquelético, 5. Então a probabilidade de ocorrer efeito fotoelétrico no osso está quase 5 vezes maior, né? Então se você jogar esse feixe no paciente, você vai ter contraste entre osso, pulmão e músculo, que é essa figurinha aí de cima, aí, ó, 56 kVp. 56 kVp, um terço disso, dá um fóton mais ou menos de 20, né? Olha lá, vamos pegar a coluninha de energia aqui, ó, descendo ali a primeira coluna, no 20. Energia KVE 20, músculo 0,8, pulmão 0,8, osso 4. Ué, Hugo, mas eu tô vendo uma coisa meio esquisita aí. O músculo e o pulmão estão com os mesmos valores ali. Lá, o osso e o pulmão, o gráfico ali tá. Não era para o pulmão tá abaixo ali, porque ele tá bem escuro. É porque depende da densidade, né, meu amigo? O coeficiente de atenuação de massa você dividiu pela densidade. Na hora de você ver realmente a seção de choque, a probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico, você vai multiplicar pela densidade. E a densidade do pulmão é baixa, tá? A densidade do pulmão é baixa. Resumindo, tem poucos átomos ali para interagir, né? Esses átomos têm a mesma, esse Z efetivo tem a mesma probabilidade do pulmão e do músculo. Só que ele está espalhado, ele está com uma densidade muito baixa. Então, nesse espaço aí que existe no pulmão, passa raio-x, né? Aonde interagem, tem praticamente a mesma probabilidade, né, de ocorrência. Mas o pulmão tem uma densidade aqui que eu falei para vocês. Ó, depende da densidade também. Quando você divide a probabilidade pela densidade, né, aquele rosinho ali, ó, você dividiu, você tirou a dependência da densidade, por isso que está igual. Mas quando você for usar, você tem que multiplicar pela densidade. Cada material tem uma densidade. Então é o Z e a densidade. Mas olha o que acontece à medida que você vai aumentando a energia do fóton incidente, depois do 100 lá no gráfico. Ó,
começa a ficar tudo igual. Vamos aqui na tabelinha aqui, ó. Vamos pegar ali, sei lá, 200 kVe. Vai descendo ali, acho 200. Olha para você ver, músculo 0,13, pulmão 0,13, osso 0,13. Mesma probabilidade. Mesma probabilidade. Só que o pulmão tem uma densidadezinha um pouquinho menor, então ele vai ficar um pouco mais escuro. Mas olha a radiografia aí de baixo aí, olha. Ela foi feita com 120 kVp. Ué, tem um negócio escrito aí, 1 milímetro de cobre. O que é isso? É um filtrozinho que a gente colocou lá para atenuar aqueles fótons que não servem para nada, para diminuir radiação espalhada, tá? Então, o que acontece? A energia média dessa radiografia de baixo não é 1/3, é um pouquinho mais, né? Não é 40 kVe. Tá em torno de 50, 60 kVe essa radiografia aí de baixo. Então, vamos ali nos 60 mais ou menos. Olha lá, 0,2, 0,3, 0,2 do músculo, 0,2 do pulmão, 0,3 do osso. Tá vendo? Está aproximando a probabilidade de ocorrência de efeito fotoelétrico à medida que aumenta a energia? Sim, né? Então o que acontece? Você começa a perder contraste, porque você começa a entrar na faixa do efeito Compton, que não enxerga materiais, né? O efeito Compton, ele não quer saber se o Z é maior, menor, né? E não enxerga isso. Então você diminui a probabilidade de efeito fotoelétrico, né, de todos eles, e eles começam a se igualar o coeficiente de atenuação de massa. A capacidade de ocorrer absorção começa a ser igual. Se começa a ser igual, o que acontece? Você começa a perder contraste. Olha a radiografia aí de baixo. Está toda borrada, está um cinza aí praticamente igual aí, em várias áreas, né? O médico não consegue ter distinção dos diferentes tipos de tecido aí, né? Vamos passar para frente. Olha aí, ó. KV, se você colocar um KV muito alto, né, você tem uma energia muito alta. A gente viu aqui, ó, energia muito alta perde contraste, né? Olha um KV muito alto. Olha a radiografia lateral da lombar do paciente. Tá dando ali para ver mais ou menos as vértebrazinhas ali, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Tem umas vértebrazinhas, aqui a parte branca ali embaixo, ali, a crista ilíaca do paciente, né? Então você está vendo umas vértebras muito mal visualizadas, né? Você não vê nem definição ali do tecido mole, ali, onde é que começa, onde é que termina, né? Então a imagem tende a ficar cinza. Não se distingue músculo e gordura, as estruturas ósseas ficam acinzentadas. Então, quando um tecnólogo vê uma imagem dessa, né? Opa, tá com um KV muito alto, tá perdendo contraste, né? Tá tudo muito cinza. Só que é o seguinte, se você colocar um KV muito baixo, agora então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um KV de 30 e vou fazer um KVP de 30 que eu vou ter 10 de energia média, então vai ter um altíssimo contraste, né? Eu vou ver o osso muito branco e tecido mole muito preto. Isso é bom? Não, porque a parte óssea você quer ver ela branca, mas você não quer ver ela estourada branca. O osso tem coisas entre um dente e o outro ali, tem gengiva, né? Tem um osso que está quebrado ali, você quer ver a trinca do osso, né? Então, se você colocar um KV muito baixo, aquele ali vai ficar tão branco que você vai perder ali aqueles detalhes, né? Olha, a imagem tende a ficar com muito preto e muito branco. Não é possível de distinguir tecidos moles, ele fica escurão. E as estruturas ósseas ficam muito brancas. A parte de baixo dessa imagem eu consigo até distinguir ali, é uma boca, né? Uns dentinhos ali, muito mal definidos ali embaixo. Olha em cima está uma mancha branca. Então, assim, isso aqui é uma radiografia tirada com KV muito baixo, né? Você está com alto contraste, né? Teve muito efeito fotoelétrico no osso e baixíssimo na parte mole. Então vocês estão vendo, tem que ter um meio termo aí, né?
Isso aí é meio que conseguido com a prática. O técnico, o tecnólogo vê a espessura do paciente, tudo, começa a construir umas tabelinhas de KV. Aqui eu estou falando só do KV, né? Não estou falando MAS, porque a ideia aqui é falar de interação, do efeito fotoelétrico, não de imagens de qualidade em si, né? O que eu estou mostrando para vocês é só o efeito, né? Da energia do fóton, né? Olha aqui, uma estrutura só será visualizada se apresentar contraste em relação às estruturas vizinhas. Radiografias com contrastes extremos não têm utilidade clínica. O que é isso? Não vai servir para o médico, né? O médico, opa, meu amigo, ajusta os seus parâmetros da máquina aí, porque ou está com pouco contraste, ou está com muito, ajuste isso aí, ache um meio termo, né? A primeira imagem, olha que bacaninha. Estamos vendo o pulmão e tudo, estamos vendo até lá dentro do pulmão ali algumas ramificações, né? As costelinhas estão bem definidas, eu estou vendo ali aquele osso do meio do tórax, né? O externo, né? A clavícula do paciente. Olha aqui nas imagens do lado aqui. A primeira, o que é isso? KV baixo ou KV alto? Né? KV alto, né? Olha para você ver. Já começou a ir para a faixa Compton, né? Já começou a todo mundo ter o mesmo coeficiente de atenuação de massa, está absorvendo do mesmo jeito o tecido ali, né? A energia dos fótons está muito alta, ficou tudo um cinzão aí, horroroso. E em contrapartida, essa aqui, a primeira aqui do lado aqui, olha o pulmão, uma manchona preta, olha a parte óssea aí, está extremamente estourado o branco, né? O que é isso? KV muito baixo. Teve muito efeito fotoelétrico no tecido, né, mais denso e de maior Z, e no tecido menos denso e de menor Z ficou tudo preto. Então isso do ponto de vista clínico, o que é isso? Do ponto de vista de análise do médico, né? Deixa eu ver qual que é a doença desse paciente, o que ele tem, que ele não vai conseguir. Isso aqui o médico vai pedir para repetir a radiografia. E o que isso tem de mal, repetir uma radiografia? Toda vez que você faz uma radiografia, você emite elétrons fotoeletricamente ou de forma Compton. Né? Você está arrancando elétrons ali do átomo. Né? Esses elétrons não é um, não é dois, não é mil, não é 100.000, são milhões de fótons, então são milhões de elétrons. Esses elétrons, gente, eles funcionam quase que uma bala de revólver. Eles vão depositando energia, eles vão danificando o tecido ali em volta. Membrana, DNA e tudo, né? Então, o que acontece? Você vai dando dose no paciente. Você está danificando, errei a radiografia, tira mais uma. Outra cascata de elétron. Não ficou bacana, tira mais uma. Então vocês estão vendo que o cuidado que você tem em tabelar, em conhecer, em definir qual que é a energia certa dos seus fótons, né? Isso é tudo um ajuste ali da máquina, né? E cada máquina tem um ajuste um pouquinho diferente. Hoje em dia, com a modernidade, né, alguns equipamentos conseguem meio que já protocolar isso dentro dele. Você vai usar tanto, você dá a espessura do paciente. Então, para essa radiografia sair bacana, você tem que colocar 100 kV, tanto de miliamperagem na máquina. Ele já te dá os parâmetros ali, você só aperta um botão, né? E hoje tem radiografias digitais que você consegue melhorar o contraste, o brilho, né? Você consegue mexer nisso. Mas aquela famosa radiografia de filme radiográfico, isso aí é humano dependente. Então, se você colocar besteira ali na máquina ali de energia muito alta, vai ocorrer muito efeito fotoelétrico no lugar, ou baixo, e a radiografia não vai sair bacana, não. Vai ter que repetir. E repetir nova dose, né? Olha o que acontece, o paciente muito obeso. Né? Às vezes chega aqueles pacientes muito obesos. A primeira radiografia lá, olha lá, 90 kV. Pô, 90 kV é bacana e tudo, tá uma energia legal e tudo. Só que olha para você ver, teve contraste entre branco e preto. Só que ficou meio manchadão aí, ficou meio esquisito. Por quê?
Porque os fótons não chegaram em quantidade suficiente no tecido, eles foram absorvidos pela parte mole, então não chegou decentemente uma quantidade na parte óssea, né? Então o que acontece? Para eles terem penetrabilidade, você vai ter que aumentar a energia desse fóton. Passou para 120 kV, agora eles conseguiram chegar lá. Hugo, mas você falou que se aumentar a energia, piora. Piora se for um paciente mais magro. Se for um paciente mais obeso, você vai ter que fazer o fóton chegar lá. Ele tem que ter energia. E como que você aumenta a energia? Aumentando o kV. Então, o que acontece? Você está vendo que você vai ter que contrabalancear isso aí? Efeito fotoelétrico com penetração. Então, tirar uma radiografia decente, uma radiografia de imagem, realmente existe uma pequena arte, né, de você controlar os parâmetros da máquina, né? A rotina, o fazer muito acaba criando um know-how no operador, né? E aí começa a tabelar isso, né? Então, com o tempo, ele bate o olho, opa, esse paciente aqui eu vou aumentar um pouquinho o KV, eu vou aumentar o MAS. Essa última radiografia aqui é uma visão lateral, né? Tá com pouca penetração também. Você consegue ver as vértebras e tudo, mas não está chegando uma quantidade decente de fótons, né? Para ocorrer efeito fotoelétrico em quantidade visualizável, né? Nem sempre queremos ver estruturas ósseas. E se quisermos ver contraste entre tecido mole, por exemplo, intestino ou bexiga, a gente viu, né? Pede o paciente para beber um contraste. Olha lá o sulfato de bário. Olha essa linha vermelhinha, né? Essa linha vermelhinha aí, ó. A energia lá embaixo, em torno de 30 kV. Está entre 1 e 100 bars, né? O eixo Y ali, ó. Tá até um pouquinho ali para cima da metade. Olha o osso, né? Aqui do lado, aqui, ó. Em torno de 30 kV, está mais ou menos a mesma quantidade de bars, né? Resumindo, se eu fizer uma radiografia e colocar o sulfato de bário na história, vai ocorrer efeito fotoelétrico igual ao do osso, né? Um pouquinho maior, né? Por quê? Porque eu estou vendo aqui no gráfico como é que é a interação dele aí, dos fótons nessa faixa de energia com o sulfato de bário. Então, se eu tirar uma radiografia nessa faixa de energia, eu espero que o sulfato de bário atenue fotoeletricamente de forma muito parecida com o osso, né? Os gráficos estão bem parecidos ali, ó. Então vamos ver aqui como é que ficou. Opa, aí ó, administração oral. Esse material não é absorvido pelo organismo, né? Não entra na corrente sanguínea. Olha, consigo ver o intestino, consigo ver a bexiga. Será que tem uma perfuração aqui no intestino desse paciente? Será que tem alguma coisa obstruindo? Consigo ver pela bexiga, a bexiga também branquinha. Ó. Por quê? Porque o coeficiente de atenuação mássico do sulfato de bário na faixa de energia das radiografias ocorre a mesma probabilidade de efeito fotoelétrico, às vezes até um pouquinho mais do que os ossos. Você vê que o sulfato de bário ali está um pouquinho mais branco, né, do que os ossos. Por quê? Porque o coeficiente de atenuação de massa dele nessa faixa de energia é maior, né? Então eu consigo ter esse contraste, né? Beleza, se eu quiser ver alguma coisa no sistema digestivo do paciente, eu faço ele ingerir sulfato de bário. Mas se eu quiser ver contraste, por exemplo, no cérebro do paciente, nos rins do paciente, né? Se eu beber o contraste não vai para lá, o sulfato de bário não vai lá para o cérebro do paciente, né? É comum usar os iodetos, né? Na radiografia, injeta-se contraste na veia, né? O pessoal da enfermagem injeta, o paciente deita e faz uma tomografia. O iodo, ele possui um coeficiente de atenuação de massa muito parecido com o do osso também, né? E ele não faz mal assim para o paciente, desde que ele não tenha aquela famosa alergia a iodo, né? Não passa mal quando come camarão, né?
Então, o que acontece? Vocês estão vendo a lesão aí na imagem? Ah, Hugo, essa coisa preta aí no meio aí que é a lesão? Não, isso aí são os ventrículos, né, cerebrais e tudo. Por quê? Porque essa radiografia está sem contraste. Deixa eu injetar um contraste nela aí. Né? Deixa eu colocar o contraste à base de iodo, a energia ali, o coeficiente de atenuação de massa. As escalas dos gráficos estão diferentes, mas olha para você ver, está ali em torno de 10 bars, o osso está um pouquinho maior, né? Tá uns 30, mas olha o que acontece. Puf, opa, agora eu vi a lesão dele ali, olha lá uma manchinha branquinha ali embaixo ali, ó, né? O que é essa manchinha branquinha, Hugo? Isso aí é um astrocitoma, tá? É um tumor no cérebro que, como é que você sabe que é um astrocitoma? Porque esse paciente fez uma pequena biópsia, mandou para um anátomo patológico depois. Olha lá a imagem dele ali em cima. Não sei se vocês estão vendo a cabeça ali, ó, com uma cicatriz ali. Tirou um pedacinho ali desse negócio, levou lá para o anátomo patológico, astrocitoma. Né? O que nós fizemos? Ele foi retirado cirurgicamente e depois nós fizemos uma radiocirurgia. O que é isso? Nós vamos irradiar aquele lugarzinho ali, né? Com radiação de megavoltagem, radiação em aceleradores lineares. Há um acelerador, ele deitado na mesa do acelerador, que é a imagem de baixo aqui, ó, já pronto para fazer a radiocirurgia. E o que é isso aí na cabeça dele, esse aro fincando na testa dele? Isso é o aro estereotáxico. Esse aro azulzinho aí, ele é aparafusado no crânio do paciente e nós fixamos isso na mesa de tratamento. Ou seja, o paciente não vai mexer nem 1 milímetro. Tá? Então eu vou conseguir irradiar onde estava a lesão, né, com uma precisão assim submilimétrica. O paciente está dormindo, está anestesiado, não está normal, está conversando e tudo. Uma radiocirurgia, a gente irradia no acelerador durante mais ou menos 1 hora. É um procedimento que demora mais ou menos 1 hora. De planejamento, às vezes demora 8 horas, 9 horas, né, para a gente fazer todos os testes de controle de qualidade, ver as doses que estão chegando ali. Mas essa parte de doses, de acelerador, nós vamos ver no efeito Compton. A ideia aqui era realmente mostrar a lesãozinha com o efeito fotoelétrico numa tomografia, né, usando o iodo. Né? Aí, ó, ficou bacaninha, ficou branquinho ali, deu para o médico visualizar e tudo, né, aonde que nós vamos irradiar. Bem, como vimos, a interação fotoelétrica é fundamental para diagnosticar patologias usando exames radiográficos. Né? Importante salientar que o efeito fotoelétrico, ou melhor, o fotoelétron ejetado, é um dos principais responsáveis pela deposição de dose no paciente que foi radiografado. Né? Aquele elétron, eu falei para vocês, ele tem energia. Então ele vai depositar essa energia ali naquele tecido ali em volta. E como que ele deposita? Quebrando macromoléculas, quebrando fitas de DNA. Isso faz mal? Faz, ué. Se você quebrar vocês sabem que o DNA é uma dupla hélice, né? Se o elétron incidir nessa dupla hélice e quebrar uma das perninhas, né, a gente chama de dano direto da radiação, o seu organismo, a sua célula, possui enzimas que às vezes até conseguem consertar aquilo ali. Né? Conserta e beleza, não teve dano nenhum, foi consertado. Se esse elétron cortar as duas hélices, o dano já é bem mais significativo. As enzimas não conseguem consertar decentemente essa molécula de DNA. E o DNA é o cérebro da sua célula, é que manda os comandos, né, para os lisossomos, para produzir outras moléculas, né, nos ribossomos, aquela coisa toda ali biológica, né, é o DNA que é o cérebro ali. Se você o danificou de forma não recuperável, né, uma quebra da dupla hélice, essa célula vai entrar num processo que a gente chama de apoptose.
traduzindo, vai entrar em processo de morte celular. As membranas vão se quebrar, as organelas vão parar de funcionar, essa célula vai entrar em processo de morte, né? Opa, agora já começa a ter um dano biológico, né? Então imagina só uma quantidade enorme de elétrons fazendo isso. Numa radiografia, você recebe uma dose. Numa tomografia, uma dose muito maior. Na radioterapia, uma dose muitíssimo maior. Em um acidente nuclear, vocês já ouviram falar dos acidentes que tiver? Goiânia, né, muito famoso. Teve acidentes lá de Chernobyl. Então, assim, provavelmente vocês terão uma aula sobre acidentes, né? Nós vamos abordar isso aí bem a fundo, o que acontece quando você tem uma dose aguda no seu corpo, né? O fato é o seguinte, a gente tende a querer diminuir cada vez mais a dose no paciente, né? Esses danos que que a radiação causa. Pode acontecer desse elétron cortar uma hélice de DNA, a sua enzima chegar ali, tentar consertar, só que consertar um pouquinho torto. Dá um danozinho, uma mutação genética ali na sua célula. E essa célula começar a entrar em processos mitóticos, né? Processos de divisão descontrolados. Processos mitóticos descontrolados, a gente dá um nome que vocês estão carecas de escutar. É o famoso câncer, né? É o famoso tumor. Tem uns que são benignos, tem outros que são malignos, né? Benigno não quer dizer que faz bem, maligno, né? Todo tumor maligno é também um câncer, né? Benigno quer dizer que ele está encapsulado, que você pode tirá-lo cirurgicamente, dependendo, né? Não é tão grave quanto um câncer, né? Que um tumor maligno. Mas existe um esforço mundial aí das imagens médicas serem diminuídas de tal forma o nível de radiação que tende a diminuir esse dano no corpo do paciente. Em contrapartida, você também não pode prejudicar a qualidade da imagem, né? Vou colocar um nível de radiação muito baixo. Tudo bem, né? Não quero dar dor, mas se você comprometer a qualidade, aí o negócio não fica legal, né? Porque existe alguns princípios de radioproteção que a Lara, né, é tão baixo quanto razoavelmente execuível, que você está usando radiação porque você vai ter um benefício líquido maior do que o prejuízo da radiação. Como assim, Hugo? Pode fazer radiografia em mulher grávida? Não pode porque está grávida. Depende. Se essa grávida tiver quebrada a bacia, você vai ter que fazer um exame ali, meu amigo. O dano que você vai causar, porque senão ela vai morrer. Então, o que acontece? O benefício do uso da radiografia, do exame com radiação, o benefício é muito maior do que o prejuízo. Então, assim, cada caso é um caso, né? Então, realmente, a gente tem que analisar se deve ou não fazer determinados procedimentos, né? Para analisar essa questão de dose, né? Se vai provocar um dano maior do que o benefício. Muito bem. Foi só uma pincelada em efeito fotoelétrico, né? Algumas aplicabilidades. Eu vou fazer uma aula também sobre efeito Compton, aí a gente vai falar de radioterapia, por que a gente calibra em água, né? E trata o corpo do paciente que tem gordura e tudo. Vamos usar aqueles gráficos de novo ali para explicar. E o que acontece? Aí embaixo aí tem o meu e-mail, qualquer coisa que precisarem, qualquer dúvida que tiverem, não só em relação às aulas, né? Essa matéria tem engenheiros que estão fazendo, tem físicos que estão fazendo essa matéria, né? Tem outras áreas também. E eu devo fazer uma aula sobre como se tornar um supervisor de radioproteção. Que não é só na área médica, tá? Tem perfilagem de petróleo, tem na medicina nuclear, tem na radioterapia, tem no radiodiagnóstico, tem na área industrial, e isso não é específico para físicos. Engenheiros, tecnólogos podem pleitear esse título também. Tem algumas coisas que a gente tem que tomar alguns cuidados, né, na hora de se interessar por se tornar um supervisor de radioproteção, né?
Mas eu vou fazer uma aula sobre como se tornar um supervisor de radioproteção, explicar a norma e tudo. E os físicos podem também querer se tornar físicos médicos, né? Aplicar conceitos de física na área médica. Mas enfim, tá aí o meu e-mail. Qualquer dúvida que tiver, sintam-se à vontade para entrar em contato e a gente vai se falando aí. Forte abraço para todos. Tchau, tchau.